hoje a respeito da oração do Pai Nosso, de uma forma muito simples e prática, para que nós possamos ter entendimento e compreensão. A gente vai abrir aqui nessa noite entendimentos que eu creio e eu profetizo, porque a palavra de Deus ela é espírito e vida. Então, debaixo da autoridade da palavra, eu quero liberar que essa será uma noite sobre a sua vida de entendimento, de grandes esclarecimentos, porque a palavra de Deus, ela traz luz, ela desfaz as trevas e ela renova o nosso entendimento. E o renovo, ele é extraordinário quando vem da parte de Deus, porque Deus muda ciclos, Deus muda estações, Deus muda o tempo, Deus faz mudanças significativas para propósitos eternos. Então, nós vamos meditar nesta noite no texto de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Enquanto você vai aí abrir na sua Bíblia, deixa eu fazer aqui o compartilhamento dessa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês o texto bíblico de Mateus. Você vai procurando aí Mateus, capítulo número 6. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Eu vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar também. E que vai ser muito, muito edificante essa noite, esse assunto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês aqui agora. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ficar um pouco melhor aqui para mim mesmo. Isso, pronto. Ficando visível para vocês, é o que nós queremos essa noite. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, nós vamos ler para nós ganharmos tempo nessa noite. Amém? Mateus 6, do 9 ao 15, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, que é o louvor que foi entoado. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O versículo 15: E se, porém, não perdoardes as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Nós queremos ficar com esse texto da palavra de Deus nessa noite. Eu quero te convidar a abrir o teu coração nessa noite, porque Deus tem muitas coisas para nos trazer através desta palavra, esse texto tão conhecido dos irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar aqui destaque nessa noite, fiz algumas anotações aqui, dentro daquilo que o Senhor nos trouxe, eu fiz algumas anotações para nós podermos falar. Eu trouxe aqui, eu estou trazendo duas propostas. Esse texto de Mateus, capítulo 6, eu estou trazendo duas propostas para que a gente possa meditar nessa noite. Né? A primeira proposta está aí na tela para você. Se o Pai é nosso e o pão é nosso, a vontade de Deus é a nossa. O Pai é nosso, o pão é nosso, mas e a vontade de Deus? Ela é a nossa? Essa é a primeira proposta. A segunda proposta, que está mais abaixo, quando o Pai Nosso poderá fazer a sua vontade, visto que nós divergimos até na oração, cada um quer a sua vontade ou quer da sua maneira. Então, eu quero trazer aqui essas duas propostas, né? Primeiro, que se o Pai é nosso e o pão é nosso, então, e a vontade dele? É a nossa? Então, uma pergunta para nós inicialmente aqui. E a segunda questão, essa questão do
quando é que Deus pode executar de fato a sua vontade, partindo do pressuposto que quando a gente ora, cada um quer uma coisa. Nós não temos uma oração coletiva alinhada. O que o Senhor fizer pelo bem de todos está bom. Nós não oramos dessa forma, nós não temos esse entendimento. Então, eu quero trazer nessa noite aqui entendimentos e esclarecimentos. Né? O primeiro versículo aqui, o versículo 9, eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Eu quero dar destaque aqui a algumas palavras-chave nessa noite. Quem me conhece sabe que quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós sempre partimos de chaves, né? Palavras-chave para que a gente possa entender as bases fundamentais daquilo que Deus está comunicando. Então, começando aqui, no versículo 9, eu quero destacar a palavra Pai Nosso. O Pai é de quem? É nosso. Se o Pai é nosso, é o Pai de todos nós. E aí, como é que fica um pai quando diversos filhos, cada um quer uma coisa, cada um pede uma coisa, cada um tem uma coisa como mais importante do que a do outro? Como fica essa questão do pai ou até mesmo da mãe? Como fica esse entendimento? Quem que ele atende primeiro? Quem de fato é o mais urgente a ser atendido? Então, eu quero abrir aqui esse entendimento. O Pai é de todos, mas nós temos o entendimento coletivo para cooperar com a prioridade. Nós temos o entendimento, nós, o Pai é nosso, o Pai é de todos nós. Quando nós vamos buscá-lo, nós temos esse entendimento de fazer essa separação, ou nós nem pensamos nisso a respeito o que é mais prioritário? A minha necessidade, o plano de Deus na minha vida, ou o plano de Deus na vida do meu irmão, da minha irmã, enfim. Estou colocando aqui de uma forma bem didática para que a gente possa pensar. Né? Versículo 9. O Pai é nosso, mas nós temos esse entendimento de que se ele atender o outro, eu entendendo que é uma prioridade, eu vou ficar alegre com Deus fazendo a sua vontade, atendendo primeiramente o outro, ao invés de mim? São coisas para a gente pensar aqui nessa noite. O versículo 10 tem a palavra-chave: venha o teu reino. O reino de quem? O reino do Senhor. Então, no versículo de número 10, a oração de Jesus venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, sobre venha o teu reino, quando nós oramos o Pai Nosso, quando o Pai Nosso ele é apresentado como oração modelo, venha o teu reino, Jesus está ensinando, porque lá em Lucas, os discípulos pedem para que o Senhor Jesus, Lucas 11:1, está escrito assim: e aconteceu que, estando ele a orar, em um certo lugar, quando acabou de orar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então, debaixo desse pedido, Jesus vai dar essa instrução da oração modelo. Quando a gente pede para vir o teu reino, nós precisamos ter um entendimento de que o profeta Isaías escreve no capítulo 55, do versículo 8, que Deus está no céu e que os seus pensamentos são mais altos e que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Então, ele diz que Deus está no céu e que os seus caminhos são mais altos. Isaías está falando que Deus está num outro reino. Ele está no reino do céu, que não é o reino da terra, e que os caminhos do reino de cima não são os caminhos do reino de baixo. Então, quero abrir aqui esse entendimento com vocês. Quando a gente ora, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que as leis que governam o reino dos céus, não as leis que governam o reino da terra, para que as leis do céu, as leis de Deus, que regem as regiões celestiais, para que esse reino venha se
reino da terra. Nós estamos pedindo para que Deus haja aqui conforme ele age lá. E eu quero te perguntar nessa noite, eu gostaria que você pudesse comentar aí, comenta nessa live aí, as leis do reino de Deus, do reino do céu, são as mesmas leis do reino da terra? Pode comentar aí, comenta nessa live aí, põe aí. As leis que regem o reino de Deus são as mesmas leis que regem o reino da terra? Aleluia? Precisamos ter esse entendimento. Quando nós pedimos para que o reino de Deus venha, então tudo aquilo que é perfeito. Vamos ler comigo um texto da palavra de Deus. Quero te convidar a ler um texto da palavra de Deus comigo. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8. Olha o que está escrito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o reino de Deus é um reino da verdade. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, aleluia, tudo que é amável, oh glória, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, algum louvor, é nisso que nós temos que pensar. Aleluia! Então, o reino de Deus, ele é repleto de valores. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é repleto de uma presença que ela excede, ela ultrapassa, aleluia, todo o nosso entendimento. Quando o reino de Deus, ele é atraído, ele é chamado, ele é invocado, ele é pedido. Nós oramos para que ele venha. Deus vai trazer sobre nós uma presença que vai trazer uma plenitude de coisas excelentes, que vão aniquilar, que vão neutralizar ataques, investidas e sentimentos e pensamentos tóxicos. Louvado seja o nome do Senhor. As leis que regem o céu não são as mesmas leis que regem a terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha que coisa importante da gente entender aqui. Venha o teu reino. Quando nós orarmos para que o reino do Senhor venha, saiba que o reino do Senhor é gozo, alegria e paz no Espírito Santo. O versículo de número 11, que está aí, a palavra-chave é o pão nosso de cada dia. Você não pode imaginar a profundidade do que o Senhor tem falado comigo através desse texto nesse dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pão nosso de cada dia. Quando nós orarmos para que o Senhor não nos deixe, para que Ele supra, para que o pão não nos venha a faltar, é muito importante que a gente compreenda o versículo 11. Porque nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós no reino físico, nós clamamos pelo pão que alimenta o corpo, nós temos que pedir o pão diário do céu. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem, nem só do pão do reino físico, mas também do pão que vem do céu. Igualmente, João vai dizer que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é a palavra, ele é o pão, ele é o maná. Oh, glória! E nós precisamos deste pão diário, esse pão não pode faltar.
Você tem se alimentado do pão da palavra todos os dias? Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto aqui a presença dele. Perdoa as nossas dívidas. Quando nós estamos alimentados no nosso espírito pela palavra, pela presença de Deus, pelo reino dele envolvendo a nossa vida, nós temos um coração que perdoa. Nós temos um coração pronto para perdoar dívidas, ofensas, mágoas. Mas quando nós estamos alimentando somente do pão físico e o nosso espírito está enfraquecido, nós ficamos vulneráveis a ataques e setas e dados do maligno. Oh, adorado seja o nome de Jesus. O perdão aqui que nós estamos nos referindo tem a ver com faltas, tem a ver com falhas, tem a ver com incoerências, tem a ver com atitudes que defraudam, que roubam. Aleluia! Oh, glória! Nós temos que ter este entendimento. Quando nós orarmos o Pai Nosso, nós temos que ter o entendimento da profundidade do que Deus está propondo através deste modelo de Cristo. Oh, Senhor, ensina-nos a perdoar. Mas para que a gente possa ser perdoado, nós temos que perdoar primeiro. Aleluia! O versículo 12, perdoa as nossas dívidas. Todos nós queremos ser perdoados. Todos querem o perdão. Todos querem tolerância. Todos querem que os outros sejam relevantes contigo. Mas e nós? Nós somos tolerantes, nós perdoamos, nós relevamos. Aleluia, é dando que se recebe. É dando que se recebe. Eu quero ler com os irmãos Colossenses, capítulo de número 3, nessa noite, versículo 1 aos Colossenses, capítulo de número 3, e o verso de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia! Aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem já ressuscitou com Cristo, aleluia, precisa buscar as coisas que são do reino de cima. Oh, Senhor! Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, você fala bem das pessoas, você fala bem do seu pastor, você fala bem do seu líder, você fala bem do seu amigo. Você é uma pessoa que fala bem, que dá boa fama para as pessoas. Porque quem ressuscita, quem busca as coisas que vêm do reino, quem atrai o reino, quem busca a presença dele, aleluia! Ele é invadido por uma presença que traz coisas extraordinárias. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é boas novas de salvação. Quem busca o reino tem coisas novas, tem novidade para si e para oferecer. Aleluia, porque ele não se alimenta apenas do pão físico, mas ele se alimenta do pão da vida, que é o próprio Cristo, que é o maná do céu. Adorado e engrandecido seja o nome de Jesus. Há uma palavra de cura para a sua vida, para a sua existência. Há uma palavra de libertação aqui nessa noite. Adorado seja o nome de Jesus. Precisamos, se já ressuscitamos, se já de fato estamos em Cristo e somos nova criatura, precisamos frutificar no Espírito Santo, não mais na carne.
Oh, meu Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo por esta palavra dessa noite. 4 palavras-chave está em destaque para você. O Pai é nosso, o seu Pai, Ele é meu Pai. O zelo que Ele tem por você, Ele tem por mim. Não me queira mal. Não fale mal de ninguém. Porque o seu Pai é Pai daquele a quem muitas vezes nós temos indiferença. Satanás tem semeado tantas divergências, tantas divisões. Por quê? Porque nós não temos verdadeiramente nos alimentado do pão da vida, do pão que traz a presença do reino justo, não do reino terreno. Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, com este sistema, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, aleluia, buscando as coisas puras, as coisas honestas, as coisas de boa fama, as coisas verdadeiras. Um cristão não vive de indiferença, um cristão não vive de divisão, um cristão não vive de difamar ninguém, um cristão não vive, porque ele já ressuscitou com Cristo e agora ele busca as coisas que vêm do reino de cima. Adorado seja o nome de Jesus. Quando que o Pai nosso poderá fazer a sua vontade? Se nós temos divergências até para orar. Quando? Você pode comentar nessa live aí, você pode participar. Quando? Pode colocar sua opinião. Quando que o Pai nosso, o nosso Deus, quando que ele pode executar a sua vontade, se nós não conseguimos orar alinhados no coletivo, pela mesma causa, pelo mesmo propósito? Cada um quer ser atendido primeiro. Como Deus pode executar a sua vontade se eu nem sei qual é a vontade dele? Como? Eu quero ler com você um outro texto. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. De onde vêm as vossas batalhas e desentendimentos? De onde vêm? De onde vêm? Elas não vêm de um outro lugar, senão das vossas paixões que guerreiam dentro de vós. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Porquanto eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para nós. Pensamentos para nos trazer o melhor. Mas se os nossos corações e os nossos pensamentos se nutrem desse sistema caído, de sentimentos e pensamentos amargos, que não correspondem àqueles que já ressuscitaram com Cristo, como Deus pode frutificar em nós? Se a nossa terra ela não está alinhada, não corresponde com a verdade daqueles que já ressuscitaram com Cristo. O Pai é nosso. É o Pai de todos nós. Ama
todos nós, se importa com todos nós. Quando nós orarmos, nós precisamos ter o entendimento de que o Pai é nosso. Aleluia? E Ele pode e quer, através de nós, trazer alinhamento de propósito. Jesus, quando está estabelecendo aqui esta oração modelo, ele está dando uma instrução das mais extraordinárias aos seus discípulos, para que quando eles forem orar, eles orassem com entendimento. A partir de hoje, comece a orar alinhado com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus através de você que Ele quer estabelecer? Aleluia! Deus quer estabelecer o seu reino através de nós. Mas nós precisamos alinhar o nosso entendimento com a palavra dele e com as leis do reino dele, não com as leis do reino da terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda quero ler Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Antes, palavra de edificação, palavra de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que lhe ouvem. Aleluia! Louvado seja Deus! Um cristão não pode falar mentira. Provérbios 6. As coisas que Deus abomina e detesta, quem levanta calúnia, quem dá falso testemunho, essas coisas são provenientes e são originárias, autênticas de Satanás. Não vêm de Deus. Pensamentos tóxicos não vêm de Deus. Pensamentos ruins não vêm de Deus. Precisamos renovar nessa noite a nossa mente pela palavra de Deus. Precisamos nessa noite dar crédito na palavra de Deus. Precisamos orar a oração do Pai Nosso, atraindo o reino de Deus. Porque quando nós oramos, quando um cristão está orando, sabe o que nós estamos fazendo quando nós estamos orando? Nós estamos despoluindo a nossa mente. Nós estamos atraindo a presença de Deus. E assim nós somos renovados e purificados através da ação do Espírito Santo. Como é que faz um cristão que não come o pão diário da palavra? Como que faz um cristão que ele não se alimenta do pão espiritual diariamente? Raramente, uma vez por semana. E tem pessoas que, às vezes, um mês não pegam na palavra de Deus. Como é que está a alma e o espírito de uma pessoa dessa? Quem está governando ela? As leis do reino de Deus ou as leis da terra? O sistema do mundo caído.
É forte. É forte. Aleluia? Nós queremos que o Senhor faça a sua vontade, que Ele estabeleça o seu reino. Nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta oração, este entendimento, vai atrair as leis do reino de Deus para se sobreporem a tudo que está governando a minha vontade. Deus verdadeiramente, Ele está governando a sua vida? Deus verdadeiramente, você tem convicção de que você é um cristão pronto e obediente a fazer a vontade do Senhor? Como Cristo foi obediente até a morte? Precisamos orar com entendimento. Precisamos de entendimento para vencer esta guerra. Nós não estamos guerreando uns contra os outros. É o primeiro entendimento que eu quero abrir. O Pai é nosso. O reino é nosso. Aleluia. A vontade dele é a nossa. Nós temos o entendimento se um irmão mais fraco, que está com fraqueza na fé, está com dificuldades, nós temos condições de pegar o exemplo do bom samaritano, nós temos esse entendimento de que se eu, aleluia, ceder o meu lugar, se eu trazê-lo para mais perto, e se precisar eu ceder o meu lugar para protegê-lo, para que ele se fortaleça, para que aquele sentimento, aqueles pensamentos malignos que estão dominando, de que ninguém se preocupa com ele, eles sejam quebrados através de um cuidado especial e uma atenção dada de uma forma que só quem tem a presença e o amor de Deus é capaz de oferecer. Nos renunciar para que o outro se cure. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino da terra. Deixa eu ler mais uma vez aqui o texto. Mateus. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Você é um perdoador? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aqueles que nos defraudam. Assim como nós perdoamos aqueles que falham conosco. Assim como nós perdoamos aqueles que são incoerentes conosco. Aleluia. Versículo 13: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Nós temos que ter entendimento. Nós temos que não deixar brecha para os dardos inflamados e os ataques dos malignos, para que eles não mais prosperem sobre a nossa vida. Precisamos romper com o reino das trevas de uma vez por todas. Temos que nos aliançar com o Espírito de Deus. Temos que nos aliançar com o reino dos céus. Temos que nos aliançar com a vontade de Deus. Para que através de nós, Deus estabeleça a sua vontade. Jesus, quando ele morreu, ele nos abriu uma porta que jamais nós seríamos capazes de abrir por nós mesmos. Não conseguiríamos recurso nenhum para sermos perdoados. Mas quando nós não queríamos saber do seu amor, nós não queríamos saber de ouvir falar de cristianismo,
Jesus estava lá se colocando numa cruz como oferta, fazendo um investimento de amor pela sua vida. O que você é capaz de fazer por amor a Cristo para que alguém seja salvo, para que alguém seja liberto, para que alguém seja transformado? O que você é capaz de fazer? O que você é capaz de renunciar? O que você é capaz de suportar para que uma alma seja liberta do engano de Satanás? O que você é capaz de fazer? Renunciar uma oportunidade, uma semana de oportunidades, para que alguém tenha a oportunidade. O pão é nosso, o Pai é nosso, fazer a vontade dele. Que ele cresça e que eu diminua. Para que ele cresça, para que o reino estabeleça, muitas vezes a gente vai ter que se diminuir. A gente vai ter que sair da frente. A gente vai ter que sair de estar em eminência. A gente vai ter que ir para os bastidores, aonde ninguém vê. Para que o Senhor pegue aquela lamparina, aquela lampadinha pequena que está escondida, e ele tire ela debaixo da cama, e ele coloque esta lampadinha no velador. Eu estou querendo dizer aqui que muitas vezes nós, pela maturidade, quando é que o Pai vai estabelecer a sua vontade se a gente não sabe orar alinhados com o entendimento para o estabelecimento do reino? A gente não sabe renunciar para que as estacas do reino sejam estabelecidas e fincadas. Nós não temos este entendimento. Quando que o Pai vai poder fazer isso? Quando? Quando eu for maduro para me renunciar em prol de alguém. Quando eu atingir a maturidade ao ponto de, se preciso for, morrer para que alguém seja salvo. Quando o reino de Deus me governar, quando a mente de Cristo for a minha mente, eu não mais terei resistências nenhumas às comunicações, Lamai, Arabacai, do Espírito Santo. Eu prontamente irei obedecê-lo sem resistência quando eu atingir a maturidade. Que Gálatas vai dizer: enquanto o herdeiro é menino, em nada se diferencia de um escravo. Quando nós temos maturidade, atingimos maturidades, nós somos livres de acusações, nós somos livres de julgamento, nós somos livres, nós obedecemos o comando do reino do céu. Sem se preocupar com o que os outros vão pensar ou dizer, vão supor por que disso ou por que daquilo. Não! Nós não mais nos importamos, nós vencemos quando atingimos maturidades, nós vencemos os julgamentos, nós vencemos os nossos medos, nós vencemos os nossos preconceitos, nós vencemos todo e qualquer sentimento de inferioridade. Não somos mais escravos de julgamento e de dardos inflamados. Quando a nossa mente é renovada e o reino está em nós, somos livres do sistema que governa este mundo caído, somos livres. Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas e as que não são para confundir as que são. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Pai é nosso, o pão é nosso, e a vontade dele precisa ser a nossa. Só será quando formos maduros.
Paulo vai dizendo em uma das epístolas que, em parte, nós cremos e, em parte, nós profetizamos. Mas, quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque, assim como ele é, ou assim como eu sou conhecido, eu o verei. Como por um enigma de espelho. Quando o reino de Deus vem, a imperfeição, o pecado, todas as nossas rupturas de Adão, quando o reino vem, quando o reino nos envolve, elas são sanadas. Mas para que a gente possa viver a presença, a plenitude, o governo de Deus, alinhados com a sua vontade, com aquilo que ele está estabelecendo, nós precisamos permanecer no reino, comendo do pão nosso todos os dias. Nem só de pão, o pão nosso de cada dia, alamassúria, andaramacai, o pão nosso de cada dia. Nem só de pão viverá o homem. Quanto você tem se alimentado do maná, da palavra que alimenta a nossa alma e o nosso espírito que nos fortalece contra os ataques na carne. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa palavra, ela produza quebras, ela produza libertação. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra, que mentes sejam libertas aqui nessa noite, pelo poder da palavra de Deus. Que cativeiros sejam quebrados pelo poder da palavra de Deus. Que todo dardo inflamado, que todo cativeiro, que toda cadeia emocional, afetiva, espiritual seja quebrada nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Que o Espírito Santo penetre de tal forma as suas entranhas, a sua mente, promovendo uma libertação, promovendo um renovo, trazendo o reino de Deus, trazendo a pureza da presença dele, trazendo o alinhamento de justiça, de verdade, aniquilando a contenda, a divisão, a vitimização, que todas as amarras de Satanás emocionais sejam quebradas pelo poder da palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Porque você tem um pai, você é filho, você tem um pai, o pai, ele é nosso. Tome posse, o pai é nosso. O reino é dele, chame o reino dele para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Atraia a presença de Deus, tenha atitudes, aleluia, frutifique no Espírito de Deus, para a glória do nome do Senhor. Não empreste os seus lábios, não ceda mais nenhum milímetro do seu coração para armazenar sentimentos e pensamentos tóxicos. É necessário que nós amadurecemos, que a gente cresça, crie casca. É necessário para resistirmos os ataques sujos, baixos do inimigo de mentira. Porque há um novo tempo de Deus para nós, para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida. É tempo de nós estabelecermos a vontade do Pai. É tempo. Aleluia, glória a Jesus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Eu quero ser grato ao Senhor por esta palavra. Eu sei que esta palavra vai produzir na sua vida. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Seja liberto nesta noite.
Se desvincule do passado. Deixe o passado para lá. Há um tempo novo a partir de já, de agora para a sua vida. Entre neste novo, se desvincule do passado. Não deixe mais te controlar, te governar, te prender. Vá ao encontro, busque o pão diário. Porque Deus tem coisas tremendas para fazer através de você. E Ele conta com você. Amém?